Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai de amor, de graça, de perdão, de alegria, Pai que nos dá saúde, que nos dá força para continuar vivendo, Pai que nos ajuda no meio das tentações, no meio das lutas, Deus que nos protege de todo mal. É esse Deus que nós estamos aqui reunidos para louvar, o Deus que luta as nossas batalhas, Deus que destrói os nossos inimigos e o Deus que nos faz mais que vencedor. Obrigado por mais esses momentos na tua presença, Senhor. Sê conosco nesses momentos, que a tua palavra flua, Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Se assentem, por favor. Hoje nós vamos estudar o Salmo 110. Jesus, só 40 salmos. Glória a Deus. Como acabando. Poxa, Vamos lá. Título do Salmo 110. O reino e o sacerdócio do Messias. Ou, isso é na Almeida Revista Atualizada. Ou na nova linguagem de hoje, o rei escolhido por Deus. Autor do Salmo, Davi. Mas não é o Davi, o rei Davi. Era o Davi que estava em um momento especial. Porque além de rei, naquele momento, ele era sacerdote e profeta. Porque um rei, ele fala de coisas terrenas. Ele governa povos. Sacerdote, ele cuida das pessoas. Mas ele foi além. Ele estava profetizando. Por quê? Porque também é um salmo messiânico. E ele estava falando a respeito de Jesus. Para nós é fácil falar a respeito de Jesus. Jesus já veio. Nós temos a Bíblia, nós temos todo o Novo Testamento. Davi não. Davi mal tinha os primeiros livros da Bíblia. Então, para ele, naquele momento, ele falar sobre Jesus era uma profecia futura. Coisas que ele sabia que ele não ia passar por aqui. Mas ele também sabia que haveria um povo, haveria uma geração que ia conhecer Jesus e após uma geração que ia viver com o que Jesus deixou na terra. Contexto histórico. Os estudiosos dizem que esse salmo foi escrito primeiro durante enquanto Davi era rei e antes de Israel ser levado para a Babilônia. Então quer dizer, um contexto pré-exílico. Antes do povo saber o que era ter sofrido muito pelos seus pecados. E ele também tem outros estudiosos que dizem que também que ele foi feito na época em que Davi estava conquistando Jerusalém. E aí ele conquistou Jerusalém, que morava-se antes os Jebus, né, uma fortaleza. Era uma cidade tão forte. Ai, mano, era uma Jerusalém chamada Jebus antes. Era uma cidade tão forte, tão protegida, que eles achavam que ninguém iria conquistar. Só que Davi entrou, conquistou pelo poder de Deus e trocou o nome de Jebus para Jerusalém. Essa cidade, ela era localizada no Monte Sião. A Esther já explicou várias vezes. Monte Sião, Jerusalém, cidade santa, chama-se mesmo na Bíblia, às vezes tem o mesmo significado. Mais tarde eu falo um pouquinho por quê. Aí Davi conquistou essa cidade, tornou ela a capital de Israel, levou para lá a Arca da Aliança, transformou Jerusalém no centro religioso e político. Outros estudiosos dizem que esse salmo é um salmo de coroação. Por quê? Não foi da coroação só de Davi. Tem uns que falam que quando ele foi coroar Salomão, foi lido esse salmo. Como também
Era um salmo que dizia da coroação de Jesus como rei e sacerdote eterno. Como eu já disse, é um salmo messiânico, que quer dizer um salmo que fala de Jesus mesmo antes dele ter nascido. É uma profecia, e uma profecia que serve de exaltação ao rei e sacerdote, descrevendo Jesus assentado à direita de Deus, governando e sendo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Davi profetiza a vitória de Jesus sobre os inimigos, como Davi também profetiza Deus chamando Jesus para sentar à sua direita. Por muitas vezes a gente pensa assim, por que as pessoas falam assim, levante a sua mão direita? Porque a direita, segundo a palavra de Deus, é o lugar de maior importância. Por isso que Deus pôs Jesus à direita dele. Por isso que quando um rei colocava alguém que ia aconselhá-lo do lado direito, aquele era o melhor conselheiro que ficaria ali. Esse salmo é um dos mais citados no Novo Testamento. Por isso ele é um salmo especial. Por quê? Porque como ele falava de Jesus, ele é usado várias vezes para reafirmar que Jesus é rei e sacerdote. Se eu citei que o salmo fala de Melquisedeque, quem foi Melquisedeque? Aí a gente procura. Não tem muitos escritos sobre quem foi Melquisedeque. Não tem nome de pai, não tem nome de mãe, não tem cidade onde nasceu, não tem genealogia. Por que a Bíblia colocou então ele lá? Aí fala que ele foi rei de Salém. Eu fui atrás, o que é Salém? Aí fala, é uma cidade, mas no final de tudo é a contração de Jerusalém. Então é a mesma coisa, é o rei de Jerusalém, é o rei da cidade santa. Quem é o rei de Jerusalém? Quem é o rei da cidade santa? Jesus. Então Melquisedeque é uma prefiguração de Jesus. Aí você me pergunta, mas como? Ele não teve pai, ele não teve mãe, ele não tem início de vida e não tem fim de vida dele na Bíblia. E aí você vai pensar sobre Jesus. Jesus teve início? Jesus teve fim? Não. Porque o Jesus que a gente pensa que ele nasceu de uma mulher foi o Jesus 100% homem. Quando eles estão falando aqui, eles estão falando de Jesus 100% Deus. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então no princípio ele já estava lá. De onde ele veio? Só Deus sabe. Aí a Bíblia fala que ele vai até o final dos tempos. Quando ele vai acabar? Nunca. Por isso que esse reinado de Melquisedeque prefigurou Jesus Cristo, sem início e sem fim. Então, Melquisedeque é uma figura enigmática, porque lá fala que ele recebeu o dízimo de Abraão. Como? Abraão, o pai na fé, o grande profeta, chegou de uma batalha e pagou o dízimo para ele. O que isso quer dizer, gente? Vocês já pensaram que hoje tem gente que se acha que é tão grande, fala assim, eu vou levar dízimo na igreja para quê? O pastor gastar à toa, fazer o que ele quiser? E a Bíblia deixou Abraão, servo de Deus, chegou de uma luta após uma vitória e entregou o dízimo para Melquisedeque. Aí nós, seres humanos mortais, que não somos nada, resolvemos tomar algumas decisões por nossa conta. Então,
Davi deixou aqui escrito, Deus deixou para nós sabermos que o maior sempre vai abençoar o menor. Mas como que o maior vai abençoar o menor? Como que o maior vai saber que o menor existe? Desde que o menor se chegue e proste-se aos pés do maior e entregue tudo que ele tem. Isso é o dízimo. É a confiança que o menor tem de chegar perto do maior e falar, eu sou pequeno, eu não dou conta, mas eu me entregando nos seus pés, eu sei que a proteção vai vir sobre mim. Isso é o dízimo. Nós confiamos que aquilo que nós ganhamos vai ser multiplicado por Deus e vai dar para pagar as contas. Não é aquele negócio que você pega todo o dinheiro, paga as contas e o que sobrar você entrega de dízimo. Deus não quer resto. Deus não quer o que sobrou. Deus quer que você tire a sua primícia, a sua confiança do tudo que você pegou, entrega para Ele e espera que Ele multiplique tudo para você. E vai dar. E você vai conseguir chegar ao fim do mês com tudo que Deus tem de melhor para os filhos dele. Melquisedeque é conhecido como Rei da Justiça. Por quê? Porque se você entregar para Jesus, Ele é justo com você. Então, se Ele prefigurava Jesus, Ele também tinha que ser um rei justo. Em Hebreus 7, de 3 a 19, está escrito: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considere a grandeza deste homem, que até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer do sacerdote, dentre os descendentes de Levi, que receba o dízimo do povo, isto é, os seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Davi, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. É um relato que tem lá em Hebreus, confirmando o Salmo 110 no Novo Testamento. Salmo 110 é único, como eu já falei, entre todos, pois ele é o mais citado. E a razão disso, que ao contrário da maioria dos salmos, esse salmo olha inteiramente para o futuro. A gente não vê Davi reclamando, a gente não vê Davi olhando a situação dele. Ele já apresenta Jesus Cristo como rei e sacerdote. Esse salmo tem um significado e uma importância muito grande, porque ele foi definido por Jesus como sendo sobre ele que Davi falava. Como também ele foi usado por muitos autores do Novo Testamento. Salmo 110 é dividido em temas. Do versículo 1 e 2 é a vitória do Messias. Versículo 3, o exército de voluntários. Versículo 4, o sacerdócio eterno. E versículo 5 a 7, o juízo final. Ele é interpretado como uma profecia da ascensão de Jesus aos céus, como a supremacia de Jesus como rei e sacerdote, simbolizando a derrota final do mal. Jesus vai vencer
todo o mal que há sobre a terra. E às vezes a gente não acredita, né? Porque cada dia que a gente sai na rua, põe o olho para fora de casa, as pessoas começam a despejar tragédia. Se a gente liga a televisão, mais tragédia. Vai para a internet, mais tragédia. Aí a gente fala assim, meu Deus, o mundo vai acabar, não tem como, esse mundo não tem mais conserto. Esse salmo garante para nós que sim, que tem. E o conserto se chama Jesus Cristo. E ele vai vir. O salmo descreve a exaltação do Messias à direita, assunção e poder, vitória sobre todos os inimigos. E qual é o nosso maior inimigo? Vocês já pensaram nisso? Tem muita gente que fala assim, o pecado. Outros falam o diabo. Não. Nosso maior inimigo é a morte. Porque se a gente estiver vivo e o diabo vir e a gente resistir ele, a Bíblia diz que ele foge de nós. Se o pecado vir para o nosso lado e a gente não pecar e a gente dizer não, ele vai embora. Morte não. Quando ela vem, ela vem. E se ela quer levar, ela vai levar. Você pode estar vivinho com toda a saúde, com tudo em dia. Se a morte falar, vou levar, ela vai levar. Então, o nosso maior inimigo é a morte. Por quê? Porque se naquele momento da morte a gente estiver bem, ok, a gente vai para o céu. E se a gente estiver mal? Aí nós fomos derrotados pela morte. Para a teologia cristã, esse salmo é fundamental. Porque é um dos que deixa bem claro quem é Jesus, por que ele veio, o que ele vai fazer e o que vai acontecer com quem segue a Jesus. É um salmo fundamental porque ele explica para a igreja, para os crentes, que Satanás não tem poder sobre os filhos de Deus. Que se você estiver nas mãos de Jesus, ele não vai te derrotar. Porque ele deixa bem claro que Jesus já venceu todos os nossos inimigos. Então ele já venceu Satanás. Então ele só entra na nossa vida se a gente deixar. Se a gente o convidar. E um crente, filho de Deus, nunca vai convidar o inimigo para viver na vida deles. Pode... Conscientemente, né? Marcando a brecha. Quando dá brecha, a gente faz algum servicinho para ele, né? Vai lá, fala mal de irmão, vai lá, faz uma fofoca e fica oprimido. E aí, o Senhor, ele bate para poder entrar. O inimigo não. O inimigo fica ao nosso derredor procurando uma brecha, né? Quando a gente dá a brecha, ele tenta entrar. Aí, o que acontece? Ele faz uma bagunça inicial. Se a pessoa é crente de verdade, ela acorda e põe ele para correr. Agora, se não é, abre a porta, escancara e aí ele faz o que quer. Agora nós vamos ver o Salmo, versículo por versículo. E eu vou ler em duas traduções. Vou ler na Almeida, Revista e Atualizada, e vou ler na linguagem de hoje. Por quê? Porque tem umas partes que é bem difícil. Então, para a gente poder entender melhor. Versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Linguagem de hoje. O Senhor Deus disse ao meu Senhor, o rei: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Primeira coisa que nós vamos ver. Primeiro, o Senhor. Ele está todas as letras em maiúsculo. O que isso quer nos dizer? A Esther também já nos ensinou. Quer dizer que é o Deus da aliança. E aprofundando no assunto, eu também descobri que quando todas as letras estão em maiúsculo, refere-se ao Eu Sou. Jeová de guerra, aquele que vence todas as batalhas. Então, quem Davi disse aqui que disse?
grande eu sou está dizendo. E o que tem um segundo Senhor aí? A primeira letra é maiúsculas e as outras não. Está se referindo a Jesus. Não porque ele seja menor, mas no céu sempre tem uma hierarquia. Depois diz, senta-te à minha direita. Deus falando para Jesus após ele ter ressuscitado e aparecido aos discípulos. Jesus subiu aos céus e assentou à direita de Deus. Lembra que eu falei no início? A direita é o lugar de maior poder. O que Jesus está fazendo à direita de Deus? Ele está lá nos defendendo. Ele é o nosso advogado. Ele está lá nos protegendo. Ele está lá vendo o que a igreja está fazendo. E está fazendo a igreja crescer. Então vocês acham que se o inimigo tentar entrar na casa de Deus, em pessoas que estão na mão de Deus, ele vai conseguir? Não vai. Jesus está lá, à direita de Deus, com todo o poder para nos defender. Em Efésios, capítulo 1, versículo de 20 a 22, está escrito que Deus manifestou em Cristo, ressuscitado dentre os mortos, todo o poder sobre principados, poderes e potestades, domínios, sobre todo nome que se nomeia, não só desse século, mas também dos séculos vindouros. E que também esse versículo também fala que Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus. Não é uma coisa, não é coisa, são todas. Nada está de fora. Que Deus colocou Jesus como cabeça da igreja. E para reinar. E para fazer todas as coisas pela igreja. A igreja tem poder ou não tem? Muitas vezes a igreja está fraca porque ela não sabe o poder que ela tem. Mas o maior poder do mundo é a igreja. Jesus, nesse momento, é colocado aqui por Davi, não como só rei, mas um rei reinante que está reinando sobre a sua igreja. E Jesus usou esses versículos, esses mesmos versículos do Salmo, para mostrar, ele mesmo, para mostrar que ele era o Messias, que ele era superior a Davi, e que ele estava sim na posição direita, à direita de Deus. Está em Mateus capítulo 22, versículo 41 a 44. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram: de Davi. Disse-lhe ele: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor? Dizendo: disse Senhor ao meu Senhor. Está vendo? O mesmo versículo que a gente leu. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos pés. Se Davi lhe chama de Senhor, como é seu filho? Jesus, nesses versículos, está validando sua atribuição como rei e sacerdote. O versículo também fala: os inimigos debaixo dos seus pés. Gente, antigamente, não tinha retrato, não tinha câmera. Os reis mandavam pintar as fotos deles. E vocês sabem o que eles mais gostavam? Que eles fossem pintados no trono. Embaixo do trono tinha um espaço onde ele punha os pés. Eles gostavam que no retrato pintado deles, que os inimigos estivessem embaixo desse estrado dos pés deles. Quer dizer, os inimigos de Deus são tão humilhados, Davi está falando, que eles não ficam nem em contato com o pé. Eles ficam debaixo desse espaço onde o rei põe os pés. Então eles estão realmente derrotados. Versículo 2: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Nova linguagem de hoje.
o Rei, o Senhor, Deus estenderá desde Jerusalém o poder do Senhor. Domine os seus inimigos, disse o Senhor Deus. Jesus será enviado de Sião. Isso que Davi está dizendo aqui. Quem é Sião? Jerusalém. A cidade, nesse momento, a cidade santa. Não está falando de um local terreno. Está falando de um lugar escolhido por Deus. E expandirá seu reinado cada dia mais, até não sobrar nenhum inimigo. Vocês já imaginaram o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus está aqui na cidade santa. E ele vai sair até os confins do mundo. Onde ele vai passando, os inimigos vão correndo, vão fugindo. Aquele lugar vai sendo limpo. Vocês já viram uma máquina escavadora, quando ela é enorme, ela vai passando com aquela pá, ela vai limpando tudo. Nada fica no caminho dela. Essa é uma representação. Onde a igreja de Jesus passar, é para sair toda a doença, todo o mal, toda a ação do inimigo. A igreja de Jesus, que está firmado nele, onde ela passa, não fica pecado. Se por acaso a igreja estiver passando e o pecado está ficando, tem alguma coisa errada com a igreja. E quer dizer também que o reino de Deus será implantado em toda a terra, independente de governo, de nação, de regime, de funcionamento de governo de qualquer país. O reino de Deus será implantado em toda a terra. Jerusalém. Quem era Jerusalém? Era uma cidade conhecida como a cidade de Deus. Ela funcionava como centro dos planos missionários. Se a gente ler a Bíblia, os discípulos iam para Jerusalém, faziam suas reuniões lá eles decidiam e saíam para o mundo. Mas quando tinha um grande problema, eles voltavam para Jerusalém, faziam um concílio, decidiam o que ia acontecer e voltavam para o mundo. Jesus está dizendo aqui que ele é a nossa Jerusalém. Ele é a Jerusalém da igreja. A igreja vai ter problemas sim. O que nós temos que fazer? Temos problema? Nos reunimos. Vamos para os pés de Jesus e ele vai resolver esse problema. E nós saímos para o mundo já com o problema resolvido. O grande problema das igrejas é porque a gente tem um problema. E sabe o que a gente faz com o problema? Briga com o irmão, sai e monta outra igreja. Aí nem essa que funciona direito e nem a outra que eu saí e montei vai sair direito. Porque Deus não trabalha no meio dessas brigas, nessas desavenças. A Bíblia fala que quando tem facção, divisão, Deus não está nem ali. O evangelho vai ser pregado. Almas vão ser ganhas. Pessoas vão para o céu. Porém, o sucesso dessa igreja, que as pessoas medem porque a igreja está cheia, não é sucesso perante Deus. Aquelas almas que se converteram, elas vão para o céu sim. Mas as pessoas que brigaram, se elas não voltarem, se elas não fizerem as pazes, se elas não se consertarem perante Deus, elas vão ganhar o mundo inteiro e vão para o inferno. E aí muita gente fica pensando, não, a igreja do fulano está cheia, então ele está bem com Deus. Não está. Porque se eu estou com o coração brigado com meu irmão, se eu dividir uma igreja ao meio, se eu sair e achei que eu ainda sou bonzão, montei minha igreja encheu, e eu acho que eu não preciso voltar e pedir perdão, eu estou condenado ao fogo do inferno. Esse mesmo versículo fala de cetro. O que era o cetro? Vocês já viram lá no livro de Esther, que quando Esther foi falar com o rei, ela podia morrer. Se ele não levantasse o cetro para o lado dela, aí ela pegava, ela podia entrar. Senão ela estava morta. Então, cetro era um bastão que ficava na mão do rei, um cajado, todo ornamentado. E aquilo era sinal de poder. Só o rei tinha aquele cetro daquele jeito. Queria dizer que ele era o soberano. Simbolizava que ele tinha o direito a governar aquele país.
Estender o cetro significa poupar a vida. E aqui está dizendo que Deus estende o cetro para a sua igreja. Deus poupa a vida da sua igreja. E o versículo termina: domina entre os teus inimigos. Isso significa o que eu já falei para vocês. Jesus passa dominando sobre todos os inimigos. Morte, doenças, todas as pessoas que dizem que não gostam de Deus, todas as pessoas que acham que Jesus é só mais um sacerdote, que é só mais um profeta. Onde Jesus passa, isso vai sendo destruído. Todos que se opõem ao governo de Jesus, ao reino de Deus, serão destruídos. E quando ele fala que o Senhor enviará em Sião o cetro do seu poder, que isso refere a Jesus, não? Sim. É Jesus que é aqui o cetro. Então. Jesus é o cetro que está na mão de Deus, que vai guiar, e que quando a igreja estiver caindo, ele estende o cetro. E aí a igreja pede perdão. E aí a igreja volta a ser uma igreja de Deus. Quando eu falo igreja, eu falo cada um de nós. Porque eu sei que cada um separado não é igreja. Nós só somos igrejas quando nós nos reunimos. Mas nós somos representantes da igreja na terra. Tudo que eu sair e fizer ali fora, as pessoas não vão falar: a Lucimar fez. Falou: tá vendo? É a Lucimar, mas ela é da igreja de Nova Vida. Eu não vou envergonhar só a mim, eu vou envergonhar toda essa igreja. Quando eles falam assim: o pastor caiu, eles não falam pastor caiu, eles falam: pastor da igreja tal caiu, e olha lá o que um pastor diz que é de Deus se está fazendo. Então ele começa se envergonhando, envergonha a família dele, envergonha a igreja dele, e envergonha o próprio Deus. Então, o cetro, aqui nesse caso, é Jesus mesmo. E quem domina entre teus inimigos? O próprio Jesus. Porque é Ele que nos ajuda a sair pregando, expandindo o reino. Ele que nos chama para isso. Que dominar sobre os inimigos é tirar as almas que estão cativas. Se tem alguém alcoolizado caindo na rua, você consegue pregar para ele, você consegue tirar ele, torna ele um pai de família. Você dominou sobre os inimigos que estavam sobre ele. Qual era o inimigo que estava sobre ele? O alcoolismo. O que mais estava sobre ele? A situação de rua. Porque tudo isso é um inimigo que vem entrando atrás do outro e vai destruindo as pessoas. Então Jesus veio para ensinar a igreja a dominar sobre todos os inimigos. Sozinho? Não. Ele segura nas nossas mãos para nós fazer isso. Versículo 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergido da aurora, serão os teus jovens. Linguagem de hoje. No dia em que o Senhor, ó Rei, os combater, o seu povo se apresentará como voluntários. Como orvalho da madrugada, os jovens se encontrarão com o Senhor nos montes sagrados. Jesus trabalha com quem se apresenta voluntariamente. Em lugar nenhum da Bíblia, você vai vendo, está escrito que Jesus obrigou alguém a seguir. Ele convida, e ele convida manso e suave, e as pessoas que se voluntariam a ele. Esse versículo enfatiza que Jesus tem um tipo de autoridade em amor que faz com que seus súditos queiram se submeter a ele voluntariamente e com alegria. As pessoas se apresentam voluntários para expandir o reino de Deus. Quem de vocês já foi obrigado a vir para a igreja? Quem de vocês já foi obrigado a falar do amor de Deus? Você já foi obrigado? Mas... Eu, quando era criança, eu era. Quando era criança, a gente era. Vamos para a igreja. Mas aí você vinha. Um belo dia, você resolveu você mesmo vir. Porque o próprio Jesus, ele vai fazendo isso no nosso coração. O
próprio Jesus vai me dando essa coragem. Não adianta a gente pensar, não, Senhor, eu vou porque eu quero. Ai não, gente, o que a gente quer não vem não. Porque pelo nosso próprio gosto, se a gente estiver doente, a gente não vem. Se a gente estiver com a perna quebrada, a gente não vem. Se a gente sofrer um acidente, a gente não vem. Se estiver chovendo muito forte, a gente não vem. Se a gente não tiver casa para morar, a gente não vem. Se a gente não tiver emprego para a gente poder comer, a gente não vem. É porque a gente não presta atenção na graça de Deus. Tem uma graça que rodeia a gente o tempo todinho, que é a graça comum que a gente não presta atenção. A graça comum nos alimenta, nos dá casa, nos dá roupa, nos dá saúde. E dá para nós e dá para os ímpios, sabia? Porque a graça comum é para todo mundo. E convence ao Espírito Santo, ele nos convence a vir, a trabalhar na obra, a ter amor. E é tanto amor que Jesus nos dá, que ele nos constrange. Sim. Como que você recebendo tudo isso e não vai fazer nada? Em Hebreus 4,16 diz que o Senhor nos convida a chegarmos confiadamente do trono da graça, a fim de receber graça a todos aqueles que estão. Isso. A graça de graça. E em quem a gente confia? Não, estou falando, quais as qualidades uma pessoa tem que ter para a gente confiar nela? Você não confia em quem te promete e não cumpre. Você não confia em quem compra e não paga. Você não confia em quem te deve amor e te dá crueldade. Por que nós confiamos em Jesus? Porque tudo que ele prometeu ele cumpre. Porque ele chega para nós com coisa que a gente não merece, que a gente não tinha a menor oportunidade de ter, e ele nos oferece. Então a base da gente servir a Deus é a confiança que nós temos nele. Que diz que lá em 2 de Pedro diz, não sei se é 1 ou 2, diz que pelo poder de Deus ele nos deu suas grandes e muitas preciosas promessas, para que por elas nós nos tornássemos co-participantes da natureza de Deus, escapando da corrupção do pecado desse mundo. Então essa promessa é através do poder de Deus na vida da gente. Sim. Tem mais, Jesus não conquista com crueldade, nem com força. Os grandes guerreiros da história sempre usaram a força. Jesus não. Ele conquista com amor, com cuidado. Ele conquista principalmente dando esperança. Fora de Jesus não existe esperança. Ele converte os corações dos homens que se mostram atraídos por ele. Os homens, quando eu falo homens, é homens, mulheres, a humanidade, se entregam a ele, porque ele é diferente de todos os outros seres. Ele é diferente de todos os outros homens. O versículo ainda fala com santos ornamentos, ou, algumas versões, vestes sagradas. Refere-se à beleza, à pureza e à dedicação do povo de Deus ao Messias. Apresentar voluntariamente como adoradores sacerdotes com roupas limpas, consagradas. Isso por muito tempo as pessoas achavam que eram roupas. Tanto que muita gente focou em roupas externas. Mas aqui Davi está te falando de pureza do coração, pureza da alma, cuidado com os nossos irmãos. Porque muita gente acha que vem para a igreja e ela vem louvar a Deus. E aí ela chega na igreja toda posuda, canta, ora e vai embora. E ela acha que louvou a Deus. Não louvou. Porque louvar a Deus é prestar atenção no irmão que está do teu lado. Se você chega na igreja e tem um irmão do teu lado, e o seu irmão está chorando, está com fome, está em luto, está em tudo, e você louva a Deus e vai embora, e você não tem uma palavra de consolo para esse irmão, seu culto foi todo perdido. Porque Jesus apresenta a nós, pessoalmente, pelos nossos irmãos. Então, às vezes, você vem para a igreja, e eu já vi muitas vezes, às vezes tem alguém chorando do seu lado, e você abraça, e você conversa 5 minutos. Alguém passa e faz assim, ó.
E aquela pessoa que mandou você calar a boca, ela acha que ela está certa. Só que ela não está, não. Porque aqueles 5 minutinhos que você tirou ali para consolar aquele irmão, você ganhou muito mais do que se você tivesse cantado uma parte do hino que você nem sabia o que estava cantando. Que às vezes a gente canta sem nem prestar atenção na letra. Pode falar, irmão. Eu entendo que louvar a Deus é com nossos atos, ações e atitude, no modo de pensar, agir e falar. Não falar palavras que ferem, que machucam, palavras que edificam. Então, louvar a Deus tem que ter essas atitudes. Atitude santa, caráter santo, que louva a Deus. Então, não só é chegar lá e cantar e só Louvar não é só cantar. é ter atos de adoração. Cantar todo mundo canta. Atitudes. Eu vejo assim, por exemplo, que nós podemos adorar a Deus assim, com uma atitude, como a Gorete falou. Eu vou até citar um exemplo. Eu passei no grupo das mulheres, assim, para a gente poder estar junto. Porque eu falei, depois eu conversei com alguns homens que pudessem estar junto. Porque, por exemplo, como eu tenho um filho que está afastado da igreja, que está temporariamente. Então, o que acontece? Eu acho que a forma como eu encontrei de ajudar esses jovens, que muitos deles não têm condições de pagar a sua inscrição, é através dessa galinhada, desses cantinhos que a igreja faz, com as doações que a igreja faz. Né? Então, eu acho assim, a gente que passa por uma situação tão de triste e dolorosa dessa, uma forma que eu falei da gente adorar a Deus é poder estar ajudando esses jovens a se fortalecer, porque eles serão o quê? 3, 4 dias que eles estarão adorando. Muitas vezes isso é uma forma da gente plantar. A Bíblia fala que Apolo plantou, Paulo plantou, Apolo colheu, mas foi Deus que deu o crescimento. Né? Mas assim, o que eu vejo? Que nós hoje, quando estamos ajudando esses jovens, eu estou doando uma coxa de frango, eu estou doando um arroz, eu estou doando uma farinha, isso nós estamos plantando, porque a palavra que eles vão ouvir ali vai ficar no coração deles. Então, santos ornamentos beleza moral, pureza de coração, cuidado com o irmão. Aí tem como orvalho emergindo da aurora. Escreve a juventude. Juventude de idade? Não. É o renovo que Deus dá para o seu exército. Deus revigora os cansados, Ele purifica os impuros. O orvalho da aurora simboliza o renovo de cada dia. Quem acorda de madrugada vê que mesmo sem chover, Deus desce gotículas de água e as plantas recebem e se renovam. A terra que estava seca pega um pouco de umidade e ela dá frutos. É isso que Davi está dizendo aqui. Deus desce o orvalho dele sobre a sua igreja e ela se renova a cada dia. Com um impacto tão refrescante e poderoso que primeiramente acontece com os que se converteram a Deus. E quem se converteu a Deus sai pelo mundo espalhando essa frescura. E para que serve? Para ganhar novas almas para Deus. Versículo 4. Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Linguagem de hoje. O Senhor Deus fez este juramento e não voltará atrás. Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Senhor jurou e não se arrependerá. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Aconteça o que acontecer. Não importa nada que esteja acontecendo na terra. Tu és sacerdote para sempre. Significa que o sacerdócio de Jesus é eterno, imutável, irrevogável, compromisso absoluto. Segundo a ordem de Melquisedeque, nós já falamos sobre ele, que na Bíblia ele é um sacerdote eterno, superior ao de tribo de Levi, rei, sacerdote,
profeta, juiz de justiça e de paz. A diferença é que na lei mosaica, na lei de Moisés, eles eram sacerdotes, morriam, tinha que vir outro no lugar. Com Melquisedeque, que representou, prefigurou Jesus, não. Eles são sacerdotes para sempre. Morreu, ressuscitou e continua sacerdote, continua rei. Reinado superior ao humano, sacerdócio superior ao humano. Melquisedeque não há registro de pai, nem de mãe, nem de começo, nem fim. Igualmente Jesus, 100% homem, 100% Deus. Jesus não veio da linhagem de Arão, vocês sabiam? Todos os sacerdotes eram da linhagem de Arão. Melquisedeque não era da linhagem de Arão. Jesus não é da linhagem de Arão. Justamente porque eu falei, da linhagem de Arão nascia, virava sacerdote, morria, entrava outro. Da linhagem de Melquisedeque, da linhagem de Jesus, sacerdote sem início e sem fim. Cristo, rei, sacerdote que governa sobre voluntários. Mas aqueles que vêm com santos ornamentos. Que não adianta você se voluntariar e chegar todo cheio de manchas, todo cheio de pecado, com pensamentos mundanos e não deixar Deus te limpar. Então Jesus só governa quem tem santos ornamentos. Versículo 5. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ó rei, Deus está do teu lado direito e derrotará reis no dia em que se irá. O Senhor à sua direita. Nós já falamos. Jesus sentado à direita de Deus, ocupando a posição de maior honra, de maior poder, de maior intimidade junto a Deus Pai. Autoridade suprema, governo compartilhado e proteção ativa à igreja frente aos inimigos. Messias também julgará as nações e derrotará os inimigos. A vitória contra todo o mal e contra a morte nos é garantida nesse versículo. No dia da tua ira, ou no dia do poder do Senhor, dependendo da tradução de vocês, refere ao momento do juízo final, a vitória dos Messias sobre as nações e sobre todos aqueles que se rebelam com Deus. É nesse tempo que Jesus, rei e sacerdote, terá domínio absoluto, esmagando a oposição. Não fala só derrotando. Porque se você derrota, a pessoa pode levantar. Se você esmaga, acabou. Não tem volta. No dia do juízo final, todos serão esmagados. E será implantado definitivamente o reino de Deus na terra. Esmagados reis refere a essa vitória definitiva da soberania de Jesus. Todos os governantes, todos os reis, todos os doutores, todo mundo que se acha alguém na terra. Satanás e seus anjos, o inferno, a morte será derrotada nesse dia. Todos irão para o lago de fogo. Isso é uma imagem profética de um Messias guerreiro que destrói tudo em prol da sua igreja. E aí? Nós somos vencedores ou não somos? Nós somos valentes ou não somos? A igreja de Deus tem ou não poder? Versículo 6. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Na linguagem de hoje, ele julgará as nações, cobrirá de mortos os campos de batalha, e no mundo inteiro derrotará reis.
É uma linguagem forte. Às vezes a gente lê isso aqui e assusta. Mas ele julga entre as nações significa que todos os povos, tribos, nações passarão diante do trono de Deus. Ninguém ficará longe desse dia. Todos nós vamos de frente a Deus. E Deus vai mostrar as nossas ações e nós vamos ter que explicar o porquê nós fizemos ou não fizemos as nossas atitudes. Porque nós escolhemos uma coisa em vez de escolher outra. Esse dia, a Bíblia relata como o dia do Senhor. Um dia que para muitos será um dia maravilhoso, mas para outros será um dia muito triste. Se nós pensarmos nesse dia, esse dia é para dar muito temor para nós. Esse dia é para a gente pensar muito e falar, meu Deus, como que eu vou chegar nesse dia? O que será de mim nesse dia? E a Bíblia já está a resposta para nós. O que será de nós? Depende de tudo que nós fizermos nessa terra. Depende de como nós cuidamos do nosso irmão. Depende de como nós tratamos a terra que Deus nos deu. Depende de como nós tratamos o corpo que Deus nos deu. Então, o dia do Senhor depende mais de nós do que Deus. Porque Deus já deixou tudo aqui que nós temos que fazer. Agora basta nós seguirmos. Aí o versículo ainda diz, enche-as de cadáver, que simboliza a derrota total e irrevogável do mal, o fim de todas as pessoas, de todas as forças, de todas as potestades que são contra Deus. Esmagará cabeças por toda a terra. Derrota final de todos os inimigos de Deus, de todos os governantes ímpios e de todas as nações rebeldes. É a segunda vinda de Jesus. Versículo 7. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Na linguagem de hoje, no caminho o rei beberá água de um ribeirão e se levantará vitorioso. De caminho significa que Deus não precisa ver a humanidade. Ele já sabe tudo. Ele está em todos os lugares. Então, de caminho, onde que ele estiver, ele está vendo tudo. Porque ele é onisciente. Deus tem o saber absoluto de tudo. Saber pleno. Conhecimento infinito sobre todas as coisas. Inclusive o futuro. E principalmente os nossos pensamentos. Às vezes a gente fala assim, eu só pensei. Deus sabe. E se você já pensou, na época do Velho Testamento, se você pensasse, não era pecado, não. Jesus veio e subiu a régua. Falou, pensou, pecou, acabou. Ou pede perdão, ou acabou. Só de olhar. É sério. Deus é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Deus está em todas partes ao mesmo tempo. Ele é onipotente. Deus tem todo o poder, nada é impossível para ele. Ele é imutável, Deus não muda seu ser, em suas perfeições, em suas promessas. A igreja de Deus peca muito nisso aqui, sabia? Porque muita gente lê a Bíblia, e lá na Bíblia está escrito uma coisa, eles falam assim, não, mas se a gente fizer a campanha, subir no monte, descer, fazer isso, Deus vai mudar a história. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Você pode fazer o que você quiser. Que quando Deus fala que vai fazer, Ele vai fazer. Ele é imutável. E Ele é eterno. Deus não tem início e não tem fim. Ele existe fora do tempo. E Ele é independente. Agora são as pessoas que pecam por causa disso. Porque muita gente, principalmente quando a gente está na adolescência, porque eu sou independente. Eu vou sair da casa dos meus pais para mim ser independente. Nós nunca seremos independentes. Só Deus é independente. Nós sempre somos dependentes de Deus.
Nós vamos fazer o que Ele deixar, quando Ele deixar, como Ele deixar. Por mais que a gente faça plano, a resposta certa vem dele. Por mais que a gente coloque todas as nossas forças para acontecer alguma coisa, se Ele fala não, acabou. Nossas forças foram dispersadas. Finalmente, Deus é soberano. Deus é o governador supremo de toda a criação. Esse último versículo descreve a vitória contínua e inabalável do Messias, Jesus. Beber da torrente simboliza que Deus renova as forças de seus filhos. Ele as renova com provisão dele mesmo. Tudo que nós fazemos vem de Deus. E se nós devolvemos a Ele como aroma suave, Ele continua mandando mais, mandando mais. Se a gente acha que veio de nós mesmos, Ele corta o suprimento. E aí nós começamos a nos afogar em nós mesmos. Nós começamos a nos afogar no orgulho, na vaidade, na falta de Deus. E aí quando a gente está lá no fundo do poço, a gente olha para Ele de novo, pede perdão. Aí Ele volta a mandar suprimento para nós. E passa de cabeça erguida. Significa triunfo absoluto, confiança em domínio, sem ser derrotado pelos inimigos e pelas circunstâncias. Essa é a promessa de Deus para seus filhos. No mundo passareis por aflições, mas tenha bom ânimo. Jesus venceu. E a igreja também vencerá. Mas passará por aflições. Passar significa entrou e saiu da aflição. O problema é que muita gente se perde na aflição e abandona Deus. Conclusão. Davi, no Salmo 110, nos deixa um retrato do Messias Jesus, governante, triunfante, como sacerdote eterno, que garante a vitória final a todo o povo de Deus. Esse salmo foi colocado no livro 5º do Saltério, para não deixar morrer a esperança messiânica, a esperança de que Jesus ocupará seu trono e que o reino de Deus será implantado na terra, independente de tudo e de todos. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, nós te apresentamos também cada pessoa que nós colocamos na caderneta, Pai. Cada pessoa que nós te apresentamos. Em primeiro lugar, nós te pedimos salvação, meu Pai. Porque nós sabemos, se elas estiverem salvas, todas as bênçãos relativas à salvação, Senhor, vão estar na vida delas. Concede saúde, paz, amor, alegria, família, Senhor. Concede, Senhor, força para viver. Pai, neste momento eu te peço, Senhor, que vai arrancando da tua igreja, Pai, a Igreja Nova Vida de Ceilândia, todo espírito de depressão, de doença, todo mal, Senhor, inserido no coração e nas mentes dos teus servos, todo espírito maligno que queira implantar, Senhor, qualquer tipo de doença, Pai, nos filhos que congregam nessa igreja, eu repreendo agora em nome de Jesus. Pai, eu coloco os pastores dessa igreja nas tuas mãos. Desce do teu poder, do teu Santo Espírito sobre eles. Pai, que eles possam preparar palavras abençoadas, meu Pai. Que eles possam cuidar desse rebanho, Senhor, como o Senhor mesmo cuidaria, Jesus. Pai, nós te louvamos por esses momentos, Pai. São momentos que nos abençoam, Pai. São momentos que refrigeram a nossa alma e que nos traz de volta, Senhor, para te louvar, Pai. Nós te adoramos, nós te amamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso, que estás Deus dos nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a honra e a glória para todo sempre. Amém, amém e amém.
E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.